De longe, eles não chegam a impressionar. Não passam de grandes montes de terra e conchas que irrompem aleatoriamente pela praia sem qualquer desenho ou propósito evidente. Mas os arqueólogos sabem. Para quem rastreia os caminhos dos primeiros povos da nossa terra, o Sambaqui é uma obra engenhosa e de feitura colossal. Compreender a arquitetura monumental que se esconde debaixo da colina de conchas é a senha para redescobrir esse povo perdido e toda uma cultura que desapareceu com ele nas areias do tempo. Que é uma palavra que deriva do tupi, né? Quer dizer, monte de concha em tupi. Os grupos tupi que vieram depois, os grupos de língua tupi que vieram depois, eles reconheciam os sambaquis e deram esse nome, a gente herdou. Essa construção intencional, ela dá um outro ar, ela dá um outro status a esse homem, a esse índio do litoral. Ela dá um status de um índio que pensa a sua vida, pensa o seu ambiente, sabe o que quer dessa cultura, transforma continuamente essa cultura. Então o Sambaqui é o retrato dessa cultura litorânea na pré-história, né? Ele demonstra então que esses homens enterravam seus mortos, eles construíam esses espaços cerimoniais, então nós temos Sambaqui cemitérios. Eles construíam grandes monumentos que seriam os marcadores desse território. Às vezes está misturado com os morros de verdade, porque eles cobertos de floresta e não são muito perceptíveis assim a olho nu, né? Mas que são formados basicamente de conchas, junto com outros materiais e outras coisas, e que na verdade não são naturais. Os sambaquis já estão aqui há muito tempo, há 4, 5 mil anos. Os sambaquis mais antigos que a gente conhece têm cerca de 8 mil anos. Sambaquis litorâneos. Mas existe aquela velha questão de que sítios muito mais antigos podem ter existido e a gente simplesmente não tem acesso a eles porque eles ficaram na plataforma continental quando o mar subiu, que pode ter coberto muitos dos vestígios das populações mais antigas que tiveram aí. Bom, a mesma coisa no litoral sul-americano, tem os locais mais interessantes de se morar, pelo menos entre os locais mais interessantes de se morar, eram as praias, onde você tem uma grande quantidade de peixe, mamíferos marinhos, moluscos, etc. Então, as zonas de mangue e de enseadas são extremamente ricas. Devem ter sido entre os locais mais densamente povoados na pré-história. A gente sabe que eles ocuparam um grande território, um grande período, e que você não pode pensar que isso, ao longo desse tempo, não houve diferenciações e que essa distância regional, geográfica entre os grupos também não provocou diferenciações. Se você pegar sobre alguns aspectos, eles poderiam ser todos considerados a mesma coisa, mas se você foca em outros aspectos, você vê variações que indicam, bom, talvez não fosse uma única sociedade que tivesse espalhada por esse grande território. Eles foram muito destruídos, porque desde a época colonial eles são usados para fazer cal, pavimentação de cidades históricas, das primeiras cidades do litoral. Então, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, São Vicente Santos, aqui, Laguna, Cidade Antiga. Então, esses sambaquis, e principalmente os que estavam próximos das áreas urbanas e tal, foram sendo
minerados, né, para cal e para substrato para estrada, calçamento e tal. Essa aqui era uma montanha muito alta. Já brinquei eu, meus colegas, meus irmãos. Daqui a gente olhava, subia no monte, tinha quase aproximadamente 90 metros de altura. E é uma coisa que todo mundo se pergunta, né? Da onde vieram os sambaquianos, como é que eles surgiram e como eles terminaram, né? Por que pararam de construir os sambaquis e tal. E a gente tem que pensar, na minha opinião, no processo de história de vida de um território. Quando nós humanos, chegamos numa área que a gente não conhece, a gente não chega já morando, decidindo aonde vai ficar e colocando suas estruturas permanentes no lugar. Você vai chegando, vai conhecendo os lugares bons, onde tem boa matéria-prima, onde tem boa área de pesca. E aí depois, num outro momento, quando há necessidade do seu grupo, talvez, de se estabelecer em algum lugar, você se recorda que há aquele lugar e vai para um lugar que você já conhecia. Essa etapa inicial, há 8.600 anos, que a gente está começando a mapear aqui, que são esses sítios relacionados a caçadores-coletores, possivelmente incursões de pequeno porte, eles estariam relacionados a esse processo de conhecimento do território, que talvez em outros lugares já tivesse estabelecido, né? E daí, quando chega a 6, 5 mil anos, já fazia parte do espaço de conhecimento desse grupo. E aí sim se estabeleceram os sambaquis. E a verdade é que os sambaquis estão certamente entre os sítios arqueológicos mais estudados no Brasil. E a gente ainda sabe muito pouco deles, em parte porque o nosso olhar durante muitos anos foi desviado, procurando interpretá-los como algo que talvez eles não fossem. Recheados de conchas, os sambaquis se assemelham a grandes lixeiras de um banquete milenar. Mas, na verdade, eles marcam a presença de uma civilização duradoura e privilegiada ao longo de nossa costa. Geração após geração, os sambaqueiros ergueram suas montanhas à beira-mar, zelando por elas como se fossem santuários. Decifrar esses espaços sagrados é hoje um dos grandes desafios da arqueologia brasileira. Como toda visão, eu diria até bastante preconceituosa na ideia de que eram grupos primitivos, eram grupos com uma sociedade muito simples, desprovidos de religião, né? Prevaleceu a ideia que aquilo era o acúmulo de restos alimentares. Uma ideia que hoje em dia, para nós, sou um pouco fantasiosa, é como se um grupo tivesse comendo moluscos, ostra, mexilhão, subisse uma montanha, às vezes de 10 metros, 20, 30, para jogar os restos alimentares lá. E por trás dessa ideia está embutido que ali era um local de habitação, era um local de moradia. E que eu comecei a chamar a atenção que aquele material que estava ali, ele não parecia tanto quanto o material que estava associado à alimentação. Ele era claramente um material construtivo. Era a intenção primeira dos sambaqueiros dar visibilidade àquele espaço. Eles escolheram pontos elevados na planície costeira, não muito elevados, 1, 2, 4, 5 metros, para implantar os sítios, né? E tudo era para cima, tudo era construído para dar visibilidade. E eu vi também que todos os sítios apareciam restos humanos. Qualquer pequena intervenção resultava na presença de restos humanos. Escavações grandes tinham recuperado 100, 200 indivíduos. Às vezes uma intervenção pequena saía um fêmur, um crânio. E eu falei assim, qual grupo, qual cultura coloca no mesmo espaço lixo, resto de comida e as relíquias dos seus entes queridos? O caniça
é um sítio muito importante, ele também foi escavado na década de 70. Na realidade, ele foi escavado na década de 70 por meio de salvamentos, assim, porque ele era minerado. Enquanto ele era minerado, apareciam os esqueletos, o dono da mineradora ligava para a Universidade Federal, eles vinham, Piazza, na Maria Becker, ia ali, retirava, escavava o esqueleto, levava para lá e o sítio ia sendo desmontado lentamente. E nós começamos a perceber, primeiro, que as coisas tinham uma organização que não era parecido com uma organização de um local de moradia. Uma das coisas que chamou a atenção é que existiam lentes enegrecidas, resultado do acúmulo de material orgânico, que dessas lentes saíam marcas de estacas. E os esqueletos que nós imaginávamos que estavam dispersos no sítio estavam sempre naqueles espaços. E nós fomos preparando esses perfis, limpando. E quando nós avançávamos um pouquinho mais, nós encontrávamos mais marcas de estacas. E um dia, os 4 coordenadores, nos perguntamos: que tipo de casa é essa que só tem paredes? Que espaço era esse que atrás de uma parede, logo depois, 5 centímetros depois, vinha outra sequência de estacas, outra sequência de estacas? Nós estávamos diante de uma coisa muito diferente, né? E com observação, análise desse longo perfil, nós começamos a perceber que existia uma ordem, né? E que essas estacas não estavam delimitando locais de habitação, e sim áreas funerárias. Tem vários detalhes e os detalhes variam de região para região. Os detalhes na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, por exemplo, diferem um pouco dos detalhes aqui dessa região do Sul. Mas a estrutura geral, básica, vamos dizer assim, envolve o preparo de uma certa superfície, né, na qual esse preparo às vezes envolve inclusive deposição de conchas, formando uma espécie de piso, né? Tem modalidades de preparação, mas você prepara uma certa superfície, que geralmente é grande o suficiente para se colocar vários sepultamentos. Nessas superfícies os mortos são colocados envoltos, bem atados, envoltos em alguma coisa, ou em tecidos bem amarrados, ou em esteiras de palha, alguma coisa assim. Toda a área aí onde que tem esse tipo, esses penhascos assim, essas ribanceiras, assim, esses barrancos, não só aqui como em todo lugar. Igual assim, a gente, como é de costume, quando a gente começa a mexer aqui, ó, que tu vê mudar a coloração da concha, que ela não é branca, a gente já começa a crer que tem alguma ossada, ou humana, ou ossada de qualquer uma outra espécie. E percebemos outras coisas interessantes também, né? Essas marcas de estacas que nós vimos e que outros pesquisadores já tinham notado e tinham associado muitas vezes com moradia, formavam uma espécie de cerca para proteger os corpos que tinham sido ali depositados. Mas estruturalmente falando, na maneira de conceber o sambaqui e na maneira de construir sua subsistência, eles são muito parecidos. É uma cultura que tem uma certa homogeneidade ao longo de todo esse trecho, né? Os sambaquis maiores, esses que aqui na região sul de Santa Catarina adquirem dimensões monumentais, né? São muito grandes, muito visíveis e tal. Esses sambaquis são, em sua maior parte, estruturas associadas a sepultamentos, áreas funerárias que são construídas, preparadas e depois recobertas sistematicamente, isso ao longo de gerações, num processo que vai gerando esses grandes sambaquis, né, os maiores. O Garopabão é um sítio maravilhoso, né? Ele além de estar ali marcando a paisagem,
Ele é um sambaqui que tem pelo menos 2 hectares, tem 30 metros de altura na parte mais alta. Ele era um dos maiores sambaquis do nosso litoral, ele foi brutalmente minerado, né, na década de 60 e de 70. E ele, mesmo assim, ele ainda hoje representa o maior sambaqui, pelo menos do Brasil, eu diria. Quando você olha a magnitude dos sambaquis de Santa Catarina, né, eu vejo que há uma tendência na espécie humana, se você a acompanha ao longo da sua trajetória, em demonstrar poder ou aquisição de poder através da altura, de como ela se coloca em relação a quem está mais embaixo. A altura é uma coisa fortemente simbólica, né? Então, você se colocar acima do outro, isso te dá uma condição de poder. E depois que vários sepultamentos estão colocados, existe algo assim como seria fechar aquela área funerária. A gente chama isso de área funerária, né? Onde tem um grupo de sepultamentos. E aí isso é fechado com a deposição de um pacote espesso de conchas, geralmente, né? Tem outros jeitos, mas é comum que seja um pacote espesso de conchas, e o processo depois começa de novo em cima. Isso acontece em vários lugares ao mesmo tempo próximos e que se sobrepõem também, não exatamente um em cima do outro. Quando você olha isso na parede, a gente chama isso de estratigrafia, que são as camadas que vão se formando com essas deposições sucessivas, né? Com isso, o sambaqui ganha volume ao longo dos anos. Alguns sambaquis foram construídos por 1.500, 2.000 anos. Isso dá uma ideia de o quanto ele cresceu, né, nesse processo de ir enterrando os mortos sucessivamente. E também não é à toa que os sambaquieiros escolheram para construir esse espaço as conchas. Porque as conchas, primeiro, você consegue volume rapidamente, acumulando conchas, são excelentes materiais construtivos, tanto no que se refere à dureza, mas também eles permitem a drenagem da água. E a cal, como todos nós sabemos, ele é um excelente material para conservar, matéria orgânica. Muitos dos esqueletos recuperados em sambaquis estão em excelente estado de conservação, né? E essas cercas em volta, que não foram feitas com uma madeira qualquer, não era uma cerquinha qualquer. As que nós já podemos analisar, elas foram feitas com madeira de lei, e muitas estavam numa profundidade razoável, que era para impedir a ação de animais carniceiros. No caso do Cubatão, por ele ter estado sempre numa região muito pantanosa, muito úmida, muito próximo do rio, um lençol freático alto e tal, ele sempre teve a base bastante úmida. E isso permitiu que se preservassem alguns elementos, algumas estruturas feitas de madeira e de fibras trançadas que se preservassem ao longo de 3.000 anos. E a gente identifica hoje nitidamente uma sucessão de alinhamentos de estacas preparadas de madeira, madeiras finas, pontiagudas, trabalhadas, enterradas, e que elas são amarradas entre si. Tem madeiras de pé e tem madeiras deitadas, que são amarradas entre si e que se estendem abaixo de todo o sítio. Ela segue um padrão, né? Então as estacas amarradas, um preenchimento de rocha e depois por cima concha. E aí pesquisando e falando com profissionais que trabalham no campo da engenharia, que trabalham com encostas, com contenção, com estabilização de terrenos, pessoal que trabalha, por exemplo, em áreas que vão receber aterros, né, um aterro sanitário, qualquer tipo de aterro, e que eles usam estruturas que são relativamente parecidas para fazer uma estabilidade desse solo. E eles trabalham justamente com estacas e grelhas que amarram essas estacas, né? E isso é posto e depois, acima disso, vem a construção.
E Amorins, o Sambaqui de Amorins, deu uma visão clara. Como ele está na Baixada Fluminense, numa área inundável, bem perto do rio, e era ali que eles queriam ficar, porque era um grupo canoeiro, provavelmente aproveitavam esse rio para ir pescar no mangue, nas águas tranquilas da Baía de Guanabara, e chegavam com suas canoas bem próximo da aldeia. Eles, nessa área lamacenta, eles construíram uma base, um pacote, com conchas de grande porte. E só depois eles começaram a usar aquele espaço como local funerário. Então, essa visão desse perfil permitiu que a gente entendesse um pouco mais sobre o início do processo de construção do Sambaqui. No momento que nós descobrimos que os sítios eram cemitérios, nós percebemos que nós temos que dar uma guinada no foco na nossa pesquisa. Nós temos que olhar mais para os sepultamentos, nós temos que olhar mais para os esqueletos. E é aí que nós montamos esse projeto aqui, com apoio da equipe da Fiocruz e os bioarqueólogos também do Museu Nacional, e trouxemos vários esqueletos em bloco para esse laboratório. E esse material está sendo analisado com muito cuidado e nós estamos percebendo outras coisas do ritual funerário. Nós encontramos em campo, no lugar das patelas, 2 conchas, como se fosse representando a patela. É uma forma que a gente está tentando interpretar como sendo alguns passos do ritual funerário que era empreendido por esses grupos sambaquieiros. Então, a gente encontra bastante material rolado aqui na praia. Aqui a gente tem, além desse monte de fauna, né, ossinho de peixe, espinho de peixe, encontra também material ósseo humano, né? Tem um pedaço de crânio, fragmento de osso longo, e eles caíram do paredão. A gente procura sempre levar pelo menos o osso humano. Os ossos de mamíferos, eles têm uma geometria interna, um tipo de porosidade diferente das aves e dos répteis, por exemplo. E os humanos, eles também têm um conjunto de medidas de aparência específico. Eu tô te falando do que a gente chama de Casa de Pedra, né? Que é um sítio que foi localizado não fazem muitos anos, meio por acaso, e que desde então, isso foi no início dos anos 2000, acho que 2002, desde então a gente ficou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque é um abrigo e que tem concha dentro, esse registro. A gente não tem quase abrigo nenhum aqui. Na litoral não se tem quase abrigo e aqui na Babitonga, poucos. Então ele já é uma formação um pouco rara e aí com as conchas dentro. Quando a gente começou a pesquisar, a gente viu esqueletos humanos na superfície. Na verdade não esqueletos, fragmentos de peças humanas, de ossos humanos na superfície. E a primeira coisa que a gente foi fazer foi datar, e daí foi que a gente conseguiu uma datação que está quase 6.000 anos para o osso humano. O fato é que, assim, é mais uma variante dentro desse grande conceito de sambaquis que a gente está pensando. Pedras lapidadas, peixes e pássaros encantados. Pela mão do artista, a rocha dura ganhou feições e se tornou zoólito, palavra emprestada do grego que significa animais feitos de pedra. Poderiam ter sido objetos de veneração ou ferramentas do xamã para um culto misterioso. A única certeza é que, além de areia e conchas, o mundo do sambaqui
também é feito de imaginação. Se a gente for ver do Rio de Janeiro para Rio Grande do Sul, que nós notamos, Rio de Janeiro, norte do litoral de São Paulo, nos sambaquis nós temos alguns objetos que não existem, enquanto no sul de São Paulo até o Uruguai, inclusive além dos sambaquis, nós temos alguns objetos que se encontram em toda essa porção do litoral e que não existem no norte. Então, esses objetos são justamente os objetos de pedra que requereram a maior quantidade de trabalho. Então, eram certamente objetos importantes, os tais tesorólitos, que são representações de animais em pedra. Tem também algumas representações em osso de baleia. Então, a gente pode imaginar que a presença dele seja um indicador de alguma... pode ser uma ideologia, ou pelo menos de algo em comum que tenha no sambaquis meridional. Não é qualquer pessoa que faz aquilo que está ali, né? O que permite pensar na possibilidade de indivíduos, né, fora da ocupação de sair em busca do alimento de cada dia e já com uma, digamos assim, com uma disponibilidade de tempo para se dedicar a uma produção artística. E aqueles artefatos, eles não são objetos de todo dia, eles são artefatos, obviamente, utilizados em rituais, né? E em rituais que você pode pressupor, porque vocês observaram que há uma cavidade ventral neles. Todos apresentam uma cavidade ventral. Ora, o ventre é a reprodução da vida, né? Então, podemos pensar na possibilidade de rituais ligados à reprodução, à sexualidade, à vida de uma maneira geral. E mais ainda, temos que pensar para que serviam aquelas cavidades. Aquelas cavidades serviam para quê? Você não processa alimento numa cavidade desse tamanho, como é que vocês viram ali. Cavidades rasas, né? Para que serviam? Se nós pensarmos que nossas populações nativas sempre fizeram uso de substâncias que os levavam a estados alterados de consciência, né, para fins ritualísticos, né, pensamos na possibilidade desses zoólitos serem utilizados no preparo de substâncias que levassem a estados alterados de consciência na circunstância de rituais, de práticas rituais ligadas à fecundidade, ligadas a, enfim, à reprodução da vida. É como se a gente pensasse que numa religião como a religião cristã, nós vamos ter um crucifixo numa extensão muito grande geográfica. Onde tem cristão, tem o crucifixo. Agora, junto com o crucifixo, pode ter ou não outras coisas nos templos e nas igrejas. Por exemplo, a Virgem Maria você vai ter nas zonas católicas ortodoxas. Nas zonas protestantes você não vai ter. Você vai ter santos que você vai encontrar na igreja ortodoxa e não na igreja católica. Ou seja, você tem uma coisa em comum, crucifixo. Você tem santos e santas que são locais. Temos a mesma coisa com os ólitos. Não quero dizer com isso que se trata de objetos de culto. Nós não sabemos o que eles significavam. Tinha um significado certamente muito importante, simbolicamente, mas nós não sabemos se eram cultuados ou se era outra coisa. Então tem artefatos que acompanham um morto, artefatos quebrados. Eles assassinavam também os artefatos. Os artefatos eram mortos, né? Assim, simbolicamente, gastos. Machados são cegados intencionalmente ou partidos ao meio e são depositados junto aos mortos. E há também oferendas de alimento inteiras, então peixe inteiro, conchas fechadas, né? Moluscos colhidos e depositados, não comidos. Mas junto com isso tem muito resto de alimentação.
que aparentemente não é resto de alimentação cotidiana, mas está ligado a esses festins fúnebres associados às cerimônias mortuárias, aquela coisa de comer e beber o morto, né? Temos muitas evidências de comer o morto, e não sabemos se bebiam, mas eu aposto que sim. Os sambaquianos eram vistos como grupos nômades, pequenos bandos de caçadores-coletores, essencialmente comedores de molusco. Bota aspas dos dois lados aí nesses comedores de molusco. E começou-se a demonstrar, principalmente a partir do trabalho do Levi Figucci, que foi muito importante, que o que eles estavam comendo de verdade, a base da alimentação, não era molusco, era peixe. E aí eles passaram a ser vistos como pescadores. E, inclusive, a denominação mudou. Passou-se a chamar pescador, coletor, caçador. Eles são pescadores, pescam com rede, com anzol. São pescadores, grandes pescadores, fazem alguma caça submarina. A gente tem resto de tubarão, tem resto de baleia, né? Baleias encalham, eventualmente eles aproveitam isso, enfim. Caçam também, então tem faz parte da subsistência deles o universo animal das matas, da floresta, tatu, cutia, anta, espécies assim, e certamente existe um universo de alimentos vegetais com quem eles estão acostumados. Perceber que vestígios de plantas alimentícias, inclusive milho e mandioca, poderiam estar em elementos microscópios que foram guardados no sedimento, nos artefatos cerâmicos ou líticos usados para preparação ou nos dentes das pessoas, isso revolucionou o nosso potencial de entender essas associações entre humanos e plantas. Nos primórdios da arqueologia, que a botânica tinha uma função meramente descritiva. O que estava presente era interpretado de uma forma até bastante simplista. Então, eles comiam isso, ou eles usavam isso e ponto. Hoje a gente se preocupa com outro nível de interpretação. Então, é muito importante que a gente saiba como esses restos estão aparecendo no sítio arqueológico, em que contexto eles estão, em que associações eles se apresentam, de forma que as interpretações se multipliquem também. O que é interessante da anatomia da madeira é que ela é mais precisa ainda do que a palinologia, que tradicionalmente é utilizada para identificar plantas no passado. O que significa que eu posso saber exatamente qual foi a planta a nível específico que queimou. Uma fogueira de curta duração, uma fogueira que foi acesa e durou pouco tempo, ela vai ter poucos vestígios de plantas. Por quê? Tem 2, 3, 4, meia dúzia de espécies que estavam ali em volta e que queimaram naquele momento. Uma fogueira que é muito rica, ela necessariamente vai ter uma diversidade maior de vestígios, porque ela representa mais idas em volta daquele acampamento, daquela situação, para coletar lenha e trazer para a fogueira. Então, a riqueza de espécies de uma fogueira ou de uma amostra pode ser interpretada como um elemento que indica tempo ou o número de usos que esse espaço teve. E o que a gente vê é que algumas fogueiras de sambaqui, particularmente as fogueiras funerárias que estão associadas a sepultamento, elas são extremamente ricas, elas têm uma grande diversidade. Essa diversidade sugere longa duração. Sugere que não são fogueiras que foram feitas só ali na hora que a gente estava enterrando o morto, mas que foram alimentadas reiteradamente
e receberam uma atenção, uma volta, um cuidado para serem mantidas acesas durante um longo tempo. Urnas funerárias, vasos para alimentos ou acessórios do xamã. Ao longo da pré-história, a cerâmica teve muitos fins. Mas para os povos da orla, ela simbolizou o fim de uma era. O mundo dos sambaqueiros acabou com a chegada dos ceramistas. Os povos Gê vindo do centro-oeste, os guerreiros Tupi do norte. Esses forasteiros chegaram em peso, muitos deles como invasores, e moldaram o novo território como trabalhavam o barro, impondo sua forma. Uma das possibilidades do sumiço dessa sociedade seria uma mudança climática brusca, uma alteração climática muito forte em função dessa diminuição da lagoa, da diminuição da matéria-prima de construção de sítios. E eles, de alguma maneira, poderiam ter saído daqui, ter migrado para outras partes do Brasil. Uma outra possibilidade, que eu acho muito mais plausível, é a chegada dos povos Gê, dos macro-Gê meridionais. Então, esse povo que teria migrado do centro-oeste do Brasil para o sul, teria chegado ao litoral aproximadamente 1400, 1300 antes do presente, teria entrado em contato com essa sociedade sambaqueira e teria se adaptado a essa cultura, porque os Gês, eles têm essa plasticidade nessa adaptação. Então, como a característica da sociedade sambaqueira não era uma característica bélica, os Gês chegam e se moldam a essa cultura e, de repente, a cultura sambaqueira mesclada a essa cultura Gê, acaba se desaparecendo da forma como a gente acostumou a ver durante esses milhares de anos. Por exemplo, a região dos lagos, você vê que em um determinado momento, até o início da era cristã, só tem sambaqui. Eles são os soberanos da costa. Eu adoro essa ideia porque eles estão mandando. Território, área de captação de recursos, eles não estão disputando com ninguém. Eles estão ali soberanos. Por volta da era cristã, do início da era cristã, você começa a ver aldeias tupi. E Ângelo Buarque tem uma datação antiga. E isso é super interessante porque aqui na região dos lagos, o território sambaqueiro foi invadido pelos tupi. E quem são os tupi? Tupi é um grupo que tem origem na Amazônia, tem uma sociedade que se estrutura a partir da guerra e que tem a incorporação do outro como um dos valores centrais, inclusive através do canibalismo. O que nós temos do outro lado? Os sambaqueiros, uma sociedade que parece ter investido muito em permanecer igual, ou pelo menos não mudar muito, enquanto tem um grupo que está num processo de expansão avassalador, que chega a ocupar parte significativa da América do Sul, e os sambaqueiros não tiveram tempo de reagir a esse grupo. Muito provavelmente, corpos de sambaqueiros foram tomados pelos tupi no processo de invasão desse território. O território, a área de captação de recursos, o território sambaqueiro foi invadido pelos ceramistas. O que os tupi queriam? A incorporação do outro. Quem era o outro nessa situação? Os sambaqueiros, que tudo indica, não resolviam seus conflitos partindo para a disputa corporal. Deviam resolver de outra maneira, talvez na fala, na construção de outro sítio, enquanto se depararam com um grupo guerreiro. Então, eles devem ter sido alvo de práticas canibalistas ou migrado e não mais se construíam sambaquis. Ou seja, o programa de construção de sambaquis entrou em colapso com a invasão dos ceramistas. Nos sambaquis, descobrimos a capacidade de nossos ancestrais de erguer montanhas em homenagem aos mortos. Mas os povos da Concha são apenas um exemplo de como os pioneiros de nosso país se mobilizaram para transformar o mundo à sua volta.
das casas subterrâneas do Sul aos geoglifos do Acre, os primeiros brasileiros revelaram-se engenheiros natos. Mais do que rearrumar a natureza, eles entenderam como inspirar multidões para encarar empreitadas complexas em trabalhos coletivos. E o estudo dessas obras ainda está apenas começando.